Opa, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Ricardo Ogione, assistente social e teólogo por formação e educador social por paixão e convicção. Eu quero bater um papo com vocês hoje justamente sobre uma história envolvendo família, sexo, traição e assassinato, que culminou na morte de um jovem chamado Igor Pereto, de 27 anos, no litoral de São Paulo. Pois bem, esse crime aconteceu no último dia 31 de agosto, por volta da madrugada, no litoral de São Paulo. As personagens dessa história macabra, que mais parece um filme de terror, de suspense, ela envolve Rafaela Costa, esposa de Igor, a sua irmã Marcele, irmã de Igor, Marcele Pereto, e o seu esposo, Mário Vitorino. Todos esses parece que estavam envolvidos aí em um triângulo amoroso, uma espécie de relacionamento compartilhado, uma relação aberta, ou seja, o bojo dessa história é uma história de traição, de mentiras e desavenças que terminou da pior maneira possível, sem falar que tem uma criança também envolvida, que é o filho de Igor, que foi assassinado, filho de Igor e Rafaela Costa. Bom, para a gente se situar, foi mais ou menos isso que aconteceu. Digo isso por conta das câmeras, do prédio onde Isabela morava, ou Isabela mora, com o Mário, que foi o lugar onde aconteceu o crime. Mais ou menos por volta das 4 ou 5 horas da manhã, Isabelle e Rafaela voltavam de uma balada. E a câmera do elevador mostra as duas chegando despreocupadamente, muito alegres, muito sorridentes, muito íntimas, e entram no apartamento de Isabelle. Em seguida, nós vemos novamente a filmagem de Igor e Mário discutindo dentro do elevador. Eles estavam indo para o apartamento de Isabelle para colocar as coisas a limpo. Você sabe por quê? Porque Igor havia descoberto uma mensagem de telefone em que provava que a sua esposa estava sendo traída, ou a sua esposa estava o traindo justamente com Mário, que além de seu cunhado, era o seu melhor amigo e também o seu sócio. Parece que eles entraram ao apartamento e lá começaram a discutir. Foi então que Mário resolve dar fim à vida de Igor e lhe dá 20 facadas. As imagens também mostram que neste momento a esposa, a Rafaela, não estava lá. Ela saiu instantes antes, minutos antes. Mas a sua irmã Marcele, com certeza, presenciou tudo. Depois as câmeras também mostram os dois fugindo e tomaram rumo em direção a uma outra cidade. No meio do caminho, eles se encontram com Rafaela e os três fogem. Em determinados locais, eles abandonam um carro e depois que eles viram que tudo havia sido descoberto, tanto a Isabela quanto a Rafaela resolvem voltar e se entregar à polícia, mas o Mário permaneceu foragido e abrigou-se na casa de um tio da própria Rafaela. O seu irmão, ele consegue descobrir aonde o Mário estava abrigado e vai lá juntamente com a polícia e conseguem prendê-lo. Bom, então estão presos Marcele, irmã de Igor, Rafaela, a sua esposa, e também Mário, o que desferiu os golpes de faca, ceifando a vida do Igor. Igor está morto. Bom, o que a gente aprende com isso? Que esse tipo de coisa, esse tipo de situação, traição, envolvendo morte, assassinatos, isso é mais comum do que a gente pensa. E eu pergunto para você, você já traiu alguém? Você já foi traído?
Você já teve a sua confiança quebrada em um relacionamento e isso te prejudicou? Ou até mesmo você já prejudicou alguém, não com essa intensidade a ponto de chegar a ferir alguém ou a morte. Não é isso que eu estou dizendo, mas isso também é muito comum. Os jornais, os noticiários estão sempre falando, dando conta disso. Bom, a gente precisa entender que a trajetória humana ela envolve muita traição. Por exemplo, o relato bíblico nos conta o seguinte, que lá no princípio da criação, no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles quebram a confiança do Criador, o desobedecem e são expulsos do jardim porque traíram a confiança do Criador. Um pouco mais adiante, nós vamos ver que Caim matou, assassinou o seu irmão Abel por inveja, traindo a confiança de Abel. Vemos também a história de Jacó, que ludibria o seu pai Isaque, engana seu irmão Esaú para ficar com o direito de primogenitura que era de Esaú. Vemos também que os próprios filhos de Jacó vendem o filho mais novo, o José, por inveja, por raiva dele, vendem ele como escravo para o Egito, traindo a confiança do seu pai e também traindo esse amor de irmão. A gente vai ver no Novo Testamento, então, olha só que coisa terrível. Pedro, amigo de Jesus, um discípulo chegado. Ele disse que, se preciso fosse, até mesmo morreria por causa de Jesus ou junto com Jesus. E o que aconteceu? No momento em que Jesus foi preso, Pedro negou Jesus 3 vezes, dizendo não conhecê-lo. E o mais triste ainda, Judas Iscariotes, que andou com Jesus, que fez parte do seu ministério, que viu os milagres que ele operava, viu Jesus ajudar tanta gente, que ouviu todos os ensinamentos do Mestre, recebeu todo o seu amor e cuidado, o vendeu para o Sinédrio por 30 moedas de prata, e o sinal da sua traição foi justamente um beijo na face de Jesus. Eu me lembro aqui também que o imperador romano Júlio César, no momento em que foi assassinado por membros do Senado, no próprio Senado romano, dentre eles estava o seu filho adotivo, chamado Brutus. E ali, ao serem desferidas as facadas em Júlio César e ele agonizando, ele olha para aqueles que o assassinavam e ele reconhece a figura do seu filho Brutus. E ele diz a célebre frase que ficou eternizada: até tu, Brutus, meu próprio filho. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nem eu e nem você estamos imunes à traição. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com gente que está próxima a gente, com gente que a gente conhece. E se nós somos vulneráveis, nós precisamos então redobrar a nossa atenção. Precisamos ter todo cuidado para nós não nos enredarmos nessas tramas malignas e diabólicas. Então eu gostaria de discutir com você 4 coisas que eu julgo assim de suma importância para a gente se precaver. A primeira coisa, se você pretende se relacionar com alguém de forma amorosa, pensando num casamento, na vida a 2, muito cuidado. Saiba escolher bem essa pessoa. Conheça essa pessoa a fundo antes de mergulhar de cabeça e de coração no relacionamento mais sério. Procure conhecer essa pessoa, a história dela, a vida dela, o lugar onde ela mora, com quem que ela já se relacionou. Busque mesmo informações, observe, perceba, conheça o caráter, busque conhecer o interior da pessoa, porque tem muita gente que se deu mal na vida porque confiou em pessoas para se relacionar, para um relacionamento mais sério, que julgava conhecer esta pessoa e na verdade viu que não conheciam. Porque às vezes pensa o seguinte: depois que casar tudo se acerta. Não, não é assim. Busque conhecer a pessoa antes de se relacionar com ela. Se você quiser ter um relacionamento
íntimo, verdadeiro com um amigo, uma pessoa que você queira confiar os seus segredos, partilhar, né, da sua vida, da sua intimidade. Busque conhecer essa pessoa também. Não vá se abrindo com qualquer pessoa, não vá contando a sua história, a sua vida, não vá entregando, né, para as pessoas o seu íntimo, o seu interior, mesmo que seja uma amizade. Procure conhecer esta pessoa. Nem todo mundo, né, tem condições de conhecer a gente de forma íntima, porque isso pode causar feridas profundas depois. A outra questão é cuidado com quem você leva para dentro da sua própria casa. Gente, nem todo mundo que nós consideramos serem os nossos amigos, ou ser nosso amigo, ou nos chama de amigo, nós podemos levar à nossa casa para sentar à nossa mesa para fazer uma refeição dia de domingo. Nem todo mundo que se acha ou que se chama de amigo nós podemos levar para a intimidade da nossa casa, do nosso lar. O nosso lar é o local mais sagrado que nós temos. Nós temos que dar um limite, ter um limite. Nós temos que colocar uma cerca de proteção para a nossa família. Devemos ter muito cuidado com a forma como nós nos relacionamos. Intimidade demais é prejudicial. A gente vai ver que nessa trama dessa história envolvendo a morte de Igor, lá no litoral paulista, tudo isso que aconteceu e que está aí como manchete nos jornais, nós vamos ver que parece que tinha uma intimidade em excesso. Deitavam na mesma cama, se cobriam debaixo do mesmo edredom, uma coisa melosa, uma coisa pegajosa. Cuidado, a gente não faz isso, tudo tem limite. Outro cuidado que você precisa ter, que nós precisamos ter, nem todo mundo serve para ser o nosso sócio. Com quem que nós estamos nos associando, com quem que nós estamos emprestando a nossa imagem, emprestando o nosso nome. Às vezes alguém escolhe uma pessoa para ser sócio, coloca dentro da empresa ou do negócio e daqui a pouco aquilo vai à bancarrota porque a confiança foi quebrada, aquela não era a pessoa certa, confiou demais, saiu, deu prejuízo, quebrou a empresa. E, muito importante também, devemos ter todo cuidado com quem nós deixamos e aonde nós deixamos os nossos filhos, principalmente se forem filhos pequenos, crianças. Porque não sei se você sabe, mas a maioria dos abusos sexuais acontecem por pessoas que nós confiávamos, com pessoas que são conhecidas. Muito cuidado com isso. Não dá para confiar a vida dos pequeninos, das crianças, para qualquer pessoa. Cuidado na creche, na escola. Quem são os professores? Quem são os cuidadores? Cuidado com o pastor ou com o padre, com o líder religioso. Cuidado com essas pessoas. Temos que nos precaver, temos que ser vigilantes para que essas coisas não acabem enredando a vida da gente em algo terrível. Eu quero, assim, então dizer que a própria palavra de Deus, a Bíblia, ela já nos adverte quanto a isso. O profeta Jeremias, no Velho Testamento, ele vai dizer que o coração do homem é enganoso e extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Provérbios capítulo 4 declara: guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Já Jesus, ele diz que os maus desígnios procedem do coração. E se a gente então percebe, quando fala de coração, fala de intenção, de vontade, de alma, de desejo, de interior. E nós precisamos buscar conhecer o interior dos homens, das pessoas e também conhecer o nosso próprio interior. Sabe para quê? Para nós nos precavermos. Precisamos, minha gente, tomar cuidado. Todo cuidado é necessário. Não podemos confiar cegamente em ninguém. Não podemos confiar absolutamente em quase ninguém. Existem aquelas pessoas que nós vemos e confiamos de fato, mas são poucas e precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, da agora para frente, preste mais atenção. Vigie-se e vigie mais, ok? Para que tudo te vá bem. Então é isso.
estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Não saia sem deixar o seu like e se você gostou desse assunto, se inscreva no canal para nós discutirmos mais sobre essas questões sociais à luz da teologia por aqui. Dê essa moral para nós chegarmos então aos 100 inscritos. E lembre-se, refletir não custa nada. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.